Bem-vindos ao Pode Crer na Bíblia. Hoje, a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 36. Pode parecer só uma lista de nomes, né? Mas é a história das gerações de Esaú, que também é chamado de Edom. A gente tem aqui o texto bíblico e a ideia é, descobrir juntos por que essa genealogia é importante e o que ela revela no meio da história maior. Vamos lá. O capítulo começa direto ao ponto. Gênesis 36, versículo 1 já diz: "Estas são as gerações de Esaú, que é Edom." E o versículo 8 repete isso. Logo depois, versículos 2 e 3, vêm as esposas cananeias dele, Ada, Aolibama, Basemed. O que isso já indica pra gente? Olha, indica que ele está formando a própria linhagem, né? Com as próprias alianças ali em Canaã. E dessas esposas, como a gente lê nos versículos 4 e 5, nascem os filhos em Canaã. Ele faz Reuel, Jeús, Jaulão e Coré. São tipo a base da futura nação edomita. Entendi. E logo em seguida tem a separação dele e de Jacó. O texto explica o motivo, né? Parece algo bem prático. Sim, sim. O versículo 7 de Gênesis 36 é bem claro. Diz que os bens deles eram muitos para morarem juntos. A terra não conseguia sustentar tanto gado. Uma questão de limite de recursos, né? Bem comum naquela época. Faz sentido. E aí, como resultado, o versículo 8 diz que Esaú foi morar na região montanhosa de Seir. Essa mudança é chave, marca o começo mesmo dos edomitas como um povo com território próprio. Certo. E a lista continua. Dos versículos 9 a 14 detalha mais os descendentes, filhos e netos. Ai, tem Amaleque, né? Isso, Amaleque, neto de Esaú, filho de Elifaz, com a concubina Tímina. Versículo 12. É interessante porque os amalequitas vão ser um problema para Israel mais tarde, né? Verdade, já está plantado ali. E depois, versículos 15 a 19, fala dos príncipes ou chefes das tribos de Esaú. Uma estrutura de liderança já aparecendo. Exatamente. Mostra uma organização social se formando. E isso parece cumprir aquela bênção que Isaac deu para Esaú lá em Gênesis 27, sobre viver da espada, ter prosperidade. Parece que começou ali, né? Sim, com certeza. E é muito interessante como a Bíblia registra isso. Mostra que Deus é fiel à sua palavra, mesmo numa linhagem que não era a principal da aliança com Abraão. Deus honrou o que foi dito a Esaú. Mas o capítulo surpreende, porque não fala só da família de Esaú. Inclui também os habitantes originais de Seir, os Horeus. Isso está lá nos versículos 20 a 30. Por que será? Isso é fascinante. Mostra que a história não acontece num vácuo, né? Os edomitas chegaram numa terra que já tinha gente. Então houve interação, talvez conflito, talvez mistura com esse povo, os Horeus, que também tinham seus líderes, seus príncipes listados ali. E tem aquele detalhe curioso do Aná, no versículo 24, que achou fontes termais no deserto, ou mulas, dependendo da tradução. Um toque de vida real ali no meio da lista. Exato, dá uma cor para a narrativa, mostra a dinâmica da vida naquela região. E aí vem a parte dos reis de Edom, versículos 31 a 39. E o texto faz questão de dizer, logo no 31, que eles reinaram antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Isso soa muito importante. É uma observação crucial. Sugere que Edom se organizou como reino antes de Israel. Mas olha, isso não quer dizer que tinham mais favor de Deus, tá? Pode ser só um reflexo da soberania de Deus, que trabalha diferente com cada povo no tempo dele. E prepara o palco para a relação futura entre Israel e Edom, essas nações irmãs. Entendi. Não é uma corrida para ver quem chega primeiro ao sucesso. Exato. E a forma como os reis são listados, um de cada cidade, sem ligação de pai para filho aparente, sugere que talvez fosse uma monarquia eletiva, diferente da hereditária que Israel teria depois. Que interessante essa possibilidade. E o capítulo fecha, nos versículos 40 a 43, com mais uma lista de chefes de Esaú, por clãs e lugares, e termina reforçando: "Este é Esaú, pai de Edom." Quase como um carimbo final, né? É isso mesmo, um fechamento que consolida a identidade desse povo. Se a gente olha para o capítulo todo, Gênesis 36, a gente vê temas fortes. Deus cumprindo promessas, a soberania dele na história, a complexidade das relações que viram nações e até o valor de lembrar da história
mesmo das linhagens secundárias. Então, o que a gente pode guardar disso tudo? Que mesmo uma genealogia que às vezes a gente pula, está cheia de significado. Mostra um Deus fiel que governa tudo e tem planos amplos. E para continuar descobrindo essas riquezas da palavra, fica o convite para participar do projeto Reavivados por Sua Palavra. É só ler um capítulo da Bíblia por dia, vale muito a pena. E fica uma pergunta para a gente pensar, né? A história de Edom tendo reis antes de Israel. Será que a gente mede o sucesso ou o favor de Deus do jeito certo hoje? Usando os mesmos critérios do mundo? De poder, de chegar primeiro? Ou será que a gente precisa ajustar o olhar para o tempo e para o propósito de Deus, que nem sempre é o que a gente espera? Excelente reflexão. Fica aí para a gente pensar. Se essa conversa sobre a palavra de Deus ajudou, curta o vídeo, compartilhe com mais gente e se inscreva aqui no Pode Crer na Bíblia. Vamos espalhar essa mensagem. Até a próxima!